Boa tarde, noite na paz de Jesus. Continuo me chamando Armando. No dia da manifestação, alguém mencionou o nome rapidinho e alguns, ou um grande grupo, disse: "Oi, fulano", eu sabia, o pessoal está aí, né? Eu queria fazer duas leituras, e eu convido você a se colocar em pé, uma no Salmo de número 25. Todo mundo sabe do meu hobby, eu gosto de velocidade, de off-road, gosto de acelerar por aí nas pistas. E eu uso sempre um salmo de número 25. Mas eu estou buscando nesse salmo só um versículo precioso. Depois nós vamos ler o texto da nossa palavra hoje à noite, que está em João, no capítulo 12. O salmo de número 25, eu acho que é o salmo do trilheiro, né? Pelo menos tem servido para mim. A ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da mocidade, dos meus pecados, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Talvez eu goste desse salmo por causa da palavra caminho, vereda, né? Às vezes a gente se perde por aí, fica tentando achar o caminho. E eu me lembro do caminho que o Senhor nos propõe. Aliás, Ele é o caminho. Olha o verso 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do nome do Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Irmãos, verso 14. Esse é o verso que eu estava querendo pensar desse texto. É um verso que me é muito precioso. E que sempre que eu me sinto atarefado e em busca de causas e trabalhando e lutando e servindo para defender uma causa ou para, levantar um clamor ou empreender um serviço em prol do próximo, eu tenho que voltar para esse salmo de número 25, no verso 14, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Essa palavra intimidade é a palavra para mim que representa tudo o que quer dizer andar com Deus, ser íntimo de Deus. Se me cortarem os braços, se me quebrarem as pernas, se arrancarem a minha língua, se calarem a minha boca, se me colocarem preso em algum lugar, se eu perder toda a mobilidade, eu jamais perderei a busca e a intimidade que o Senhor tem me concedido. Isso é o que mais importa, isso é o que fica, isso é o que marca. Isso é o que nos leva a experimentar o gozo, a alegria mais profunda do que é ser crente em Cristo Jesus. Nós jamais devemos querer ser íntimo de pessoas, de instituições, de regras, até íntimos do texto, sem que sejamos primeiramente íntimos do Senhor. Deus pessoal, Senhor vivo, Senhor que adentrou a história, que
que tocou pessoas, que nos amou de forma maravilhosa, que está à direita do Pai em majestade, que deixou aqui para nós o seu Santo Espírito, capaz de, através da palavra, através do artifício da oração, desenvolver a intimidade. Abram comigo em João capítulo 12, e vamos ler dos versículos 1 ao verso 8. João capítulo 12, versículos 1 a 8. Esse mesmo episódio se repete em Mateus 26, em Marcos 14, descrito com diferentes ângulos. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Jesus está em casa de novo, e ele está comendo. É uma refeição íntima. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu, derramou aquele perfume precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Senhor, nesta noite, na tua presença, quando a tua igreja se reúne aqui neste lugar, quando irmãos amados, Senhor, nos veem pela internet e ali também estabelecem um altar de glórias ao teu nome, nós pedimos, Pai amado, que acima de todas as coisas, que além de todos os afazeres, de todos os cuidados, de todos os compromissos, de todas as agendas que tenhamos, legítimas ou não, que acima de todas as conquistas, que acima de tudo que ocupa a nossa mente e o nosso coração, o teu povo compreenda a tremenda necessidade, o tremendo prazer de ser íntimo do Senhor Jesus, conhecê-lo de verdade, estar nele como ele está em nós, dedicarmos a ele, Senhor, nossos pensamentos, nossas palavras, nosso deitar, nosso levantar. Senhor, em nome de Jesus, seremos religiosos artificiais, ocos, sem mensagem, sem vida, como uma planta seca, se abrirmos mão da seiva que dá vida, que é o teu Filho Jesus. Senhor, é triste ver homens e mulheres gastando tempo em questões tão irrelevantes, quanto a questão maior, Senhor, quando a questão maior é a busca da intimidade com o teu nome, com a tua pessoa. Dá-nos, Senhor, esse espírito reverente hoje, esse espírito de temor, de busca, de desejo, de termos, Senhor, o mais profundo momento de adoração nesse lugar. Que a gente saia daqui consciente de que sem Jesus nós não somos e não podemos absolutamente nada. Glorificado seja o teu nome. Ensina-nos através desse gesto de Maria e perdoa-nos
se aqui nos identificamos com Iscariotes, com Marta ou com os próprios discípulos naquele lugar. Faz isso, Senhor, para que a tua igreja continue viva, relevante, coerente, poderosa e um canal especial da glória e do poder de Jesus nesta terra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Todos nós sabemos o quanto nós somos escravos do tempo, das atividades, das agendas, dos afazeres. Quanto nós estamos sempre cansados, sobrecarregados, e a vida pós-moderna não permite que a gente tenha relacionamentos mais profundos, porque não temos mais tempo de conversar debaixo de uma árvore, no alpendre da casa. Chegamos em casa absolutamente cansados, e só temos um pouco de tempo para ficar em frente a um aparelho de TV, ou uma tela de um computador, para sabermos as notícias, para ouvirmos os repórteres, para assistirmos a um programa. Pouco tempo temos, porque já não aguentamos mais, depois de um dia tão intenso, para termos relacionamentos mais profundos com filhos, filhas, esposo, esposa, amigos, irmãos, netos, sobrinhos. Não temos tempo para isso. Estamos perdendo a noção do que é ser companheiro, do que é ter amizade e do que é ser íntimo de alguém, sem que necessariamente se pense no aspecto sexual, sensual. Perdemos a intimidade no sentido relacional. É por isso que hoje é tão difícil você colocar na mente do rebanho de Jesus que a vida em grupo pequeno é a expressão do amor de Deus mais genuína na igreja, quando nós nos conhecemos melhor uns aos outros, quando nós pausamos no meio da semana para ouvir o outro, para estar com o outro, no lugar do outro, deixando a nossa casa, o nosso conforto, para dar um abraço, comer uma refeição em comum, orar pelas lutas e agruras uns dos outros, e para a gente, enfim, ler a palavra de Deus e buscarmos uma orientação divina a partir do compartilhar. Eu vi um debate no Senado esses dias, em que o pobre do senador insistia em falar da tribuna, mas a presidente da mesa, ou a presidente, não dava a mínima para ele. E ao invés de continuar o discurso, como de praxe, ele dizia: olhe para mim, eu estou falando. Eu estou querendo, Vossa Excelência tem que olhar para mim. Você não está prestando atenção no que eu estou dizendo. É assim que nós estamos. Estar perto de alguém nem sempre é estar com este alguém. Alguns pais hoje têm dito: mas eu passo algumas horas com os meus filhos. Mas o que ele está querendo dizer é que ele passa algumas horas perto do seu filho. Eu passo algum tempo com a minha esposa, mas o que ele quer dizer é que ele fica do lado dela assistindo um programa de TV. Estar perto de alguém não significa necessariamente estar íntimo dessa pessoa e conhecê-la de forma mais profunda. Nós não exigimos isso de você que está aqui hoje à noite, mas você está sentado atrás, à frente, do lado de pessoas que você não tem a mínima ideia do que se passa no coração dessa pessoa. Pode até ser sua esposa, pode até ser seu filho, pode até ser seu esposo. Você pode estar junto e, na verdade, não ser íntimo o suficiente para conhecer relacionalmente as lutas, as dificuldades e, às vezes, nem mesmo as virtudes da pessoa que está ao seu redor. Foi assim no caminho de Emaús. Os discípulos andaram com Jesus uma boa tirada,
um bom pedaço, e não reconheceram o Senhor. Até que ele começou a falar, até que o timbre de voz, a menção da palavra despertou. Ora, não nos ardia o coração enquanto ele falava? Puxa, tão pouco tempo o Senhor houvera partido, passaram tanto tempo juntos, e de repente, eles estavam perto, porém distantes, em termos da intimidade e do relacionamento. Às vezes é como estar num ônibus lotado, tocamos-nos sem que nos conheçamos, estamos perto, mas emocionalmente longe. Muitos de nós não nos achegamos mais porque temos medo do relacionamento, temos medo do grupo pequeno, do ajuntamento, temos medo de compartilhar a vida, de abrir o coração, e aí seguimos na solidão e no distanciamento que Deus nunca quis para nós. Sabe qual é o nosso problema? Superficialidade. Não tem como você ser íntimo de muita gente, mas não querer ser íntimo de ninguém, de um grupo de irmãos com quem você pode abrir, ou com os quais você pode abrir o seu coração, é absurdo. E vocês vão ver, já já, quais as implicações dessa postura. Nosso problema é superficialidade. Oi, como vai? Tudo bem? Paz do Senhor? Amém? Tudo bom? Tudo bem? Como é que está? Estou bem. Não é fácil conviver com pessoas. E porque elas nos machucam, como José foi machucado na sua trajetória para o Egito, melhor seria se manter distante, jamais querer a companhia de seus irmãos, ou vice-versa. A natureza pecaminosa dentro de nós vai reforçando essa indiferença. Você começa a riscar pessoas da lista e querer apenas aqueles que concordam com você, ou que se parecem com você, ou que têm os mesmos gostos que você, e aí você começa a cruzada de discriminação e impedindo inclusive que Deus coloque na sua vida pessoas novas, pessoas diferentes, com as quais o Senhor quer que você se relacione. Através de você, que a graça dele passe para pessoas diferentes na sua vida. O mundo, o pecado, o diabo, vai nos afetando de tal forma que a gente traz marcas de relacionamentos e vamos ficando frios, distantes, preferimos o anonimato, ou às vezes nos tornamos abusadores e aproveitadores dos relacionamentos, só queremos nos aproximar de alguém se esse alguém tem algo para nos oferecer. Somos interesseiros ou nos tornamos reservados demais, superficiais e egoístas. Agora, presta atenção. Qual é o problema maior disso, pastor? O problema é um só. É porque a partir do nosso nascimento, no âmbito da família, nós temos na família o modelo de relacionamento para que aprendamos a nos relacionar com Deus. Ou seja, a família era para ser o modelo de relacionamento entre pai e filho, entre marido e mulher, que fosse uma espécie de prenúncio, ensaio, do relacionamento profundo e íntimo que se tem, ou que se deveria ter com Deus. Nós aprendemos a nos relacionar com pessoas, antes mesmo de aprendermos a nos relacionar com Deus. Vou exemplificar. Imagine você pensando no seu ideal familiar de pai. Nós em casa tivemos duas realidades. A Heloísa teve um estilo de pai, eu contei outro dia para vocês como era meu sogro antes de ser convertido. Depois que ele se converteu, mudou. E eu tive um pai diferente, amoroso, amigo, querido, bem diferente. Se alguém viesse me dizer que Deus era pai, eu ia dizer, que legal. Se ele for melhor do que meu pai,
estou dentro, eu topo. Mas imagine se você não teve uma boa experiência paterna, na relação paterna, e alguém vem dizer para você que Deus é Pai. Você vai dizer, cara, Deus pode ser qualquer coisa para mim, menos Pai. Porque o que eu tive não prestou, não. Esse pai omisso, ausente, que maltratou a minha mãe, que me abandonou, que não cuidou de mim, que abusou de mim, quero não. Então, é interessante isso, né? Os nossos relacionamentos pessoais ou interpessoais, eles deveriam ser um modelo para que a gente pudesse então aprofundar o relacionamento com Deus. Por que é que nós temos dificuldades em falar com Deus? Porque sempre tivemos dificuldades em falar com os nossos pais. Eles não tinham tempo. Então Deus não deve ter tempo. Meus pais nunca olharam nos meus olhos, então Deus nunca deve olhar no meu olho também. Ele não está interessado em mim. Meu pai sempre esteve ocupado, Deus muito mais. Então a nossa relação com Deus, que determina a espiritualidade na sua essência, que faria com que você tivesse assim, poder passando por você, graça, misericórdia e amor, os atributos divinos, que poderiam estar com você na intimidade com Deus Pai, eles ficam totalmente ausentes e se tornam só teorias de Bíblia, e você fala com a boca, mas não experimenta, porque você nunca aprendeu a se relacionar com Deus. Porque nunca aprendeu a se relacionar com pessoas. Percebe? Que terrível. O abuso dos pais e amigos levam-me a crer que Deus abusa de mim e os seus mandamentos se tornam para mim restrições ao invés de meios de felicidade plena. Eu não acredito. Pela forma que Deus, que meus pais, aliás, meus amigos, meus professores me disciplinaram, pela forma que eles deixaram de cuidar de mim, pela forma que eles me liberaram para fazer tudo a qualquer momento, em qualquer lugar, eu tenho a impressão que os mandamentos divinos, ou eles são uma coisa imperativa, dura, complicada, difícil, ou Deus não está nem aí comigo. E aí eu tenho dificuldade em compreender o que o salmista fala sobre o prazer na lei do Senhor. Intimidade com Deus, amados, precisa ser aprendida e praticada por nós. Como nós não somos monges que vivemos completamente alienados do mundo externo, e temos responsabilidades no nosso dia a dia, e de fato temos uma agenda terrível, nós precisamos aprender a sermos íntimos de Deus, como prática de disciplina espiritual. Não tem negociação. Nós precisamos exercitar isso, até que isso se torne para nós algo normal. É como um casal de namorado que se encontra pela primeira vez, são adolescentes ou jovens em processo aí, pensando no futuro casamento, e nos primeiros encontros a gente fica meio sem jeito. A gente não sabe o que dizer. A primeira vez que eu me encontrei com Elô para pedi-la em namoro, eu coloquei uma música do Roberto Carlos chamada Detalhes, que dura quase 10 minutos, que eu não sabia o que dizer. E olha que eu já naquela época fazia discurso lá na escola. E comandava as greves e fazia um bocado de coisa lá. Mas na hora que eu cheguei perto, cara, que coisa. A menina lá, a crente, e eu novo convertido, bem um objeto estranho no pedaço. Aí eu disse, o que eu vou falar para essa mulher? Aí eu estava com uma vareta, uma vara bem grande assim, pendurado no meu calção de banho, secando, e do outro, a vara, o calção estava atrás, e na frente tinha um radinho daqueles antigos, chamado Mitsubishi, é o novo. Vocês nem disseram, porque vocês acharam que era da época de Faraó, lá atrás, estava no Museu do Egito, o radinho, Mitsubishi. Aí eu sintonizei o bicho lá, na hora o Roberto Carlos entrou e me deu uma mão tremenda.
não adianta nem tentar me esquecer. Aí eu disse, ouve aí, mulher, ouve aí. Ô música longa, ainda bem, porque quando eu cheguei na esquina para me despedir, eu pensei, agora eu vou tacar um beijo nela. Mas eu não tive coragem, porque a mulher era vestida até o dedão do pé. Cabelão enorme, no estilo assembleano. Eu disse, não, essa eu não vou nem tocar. E pronto, detalhes. Percebe? Cara, demorei 7 meses para dar o primeiro beijo. E eu que era acostumada a loucuras. Pense no cabra. Foi um exercício. A conquista, a intimidade, chegar junto. Eu fiquei sem jeito. Essa questão de você conhecer Jesus de verdade, ser capaz de curtir a presença dele, é também uma questão de exercício. Não vai acontecer por acaso. Numa noite, num momento, porque se você vai para o monte, lá na Sabiaguaba, e você vai ouvir 3, 4 irmãos gritando, glória, glória, e você fica ali dizendo, agora acho que vai descer a intimidade aí. Nada disso. Esses irmãos que gritam glória, aleluia, eles têm que ser íntimos de Jesus em qualquer lugar, em qualquer hora, a qualquer momento. Essa intimidade quer dizer andar com Deus no deitar, no levantar, no dia a dia. É uma coisa íntima, pessoal, é sua e não pode ser induzida por ninguém. É você que busca. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que nos impede? São os mecanismos de proteção. Aliás, eu queria até fazer uma pergunta aqui, antes da gente prosseguir, para dizendo assim, você veio fazer o que aqui hoje à noite? Eu vim para ter um encontro com o Espírito Santo de Deus, que habita no meio do seu povo, quando nós nos reunimos em seu nome. Foi isso que eu vim fazer aqui, amém? E ele se manifesta. Quando o louvor começa a ser entoado, quando os dirigentes, os cantores, os instrumentistas começam a adorar a Deus, eles não estão preocupados em tocar para vocês, mas eles estão tocando para aquele que é digno de toda a honra e glória. Eu entro no clima e percebo a presença de Deus nesse lugar, e aí começa a vir para o meu corpo saúde, para a minha alma refrigério, consolo para o meu coração, consolo para o coração da nossa família, começa a vir cura de coisas que eu pensei que eu estava com dor de cabeça, não estou mais. O negócio estava doendo, agora não está mais. O Senhor começa a operar sem que venha aqui na frente qualquer um tentar induzir vocês a coisas que são artifícios de homens. Que vem aqui pregar placebo para você engolir uma pílula aí achando que é remédio, quando na verdade é maisena pura. O homem de Deus, a mulher de Deus, não precisa ser induzido por ninguém. Eles não precisam ser induzidos por ninguém, porque o Espírito Santo não pode ser colocado por mim no seu coração. Ele já está aí. Você acredita nisso? Ele já está aí, cara. Você não percebeu, você está de costas para ele. Você tem andado super ocupado, na sua agenda talvez não tenha espaço, mas ele está aí em você. Francamente, aqui viemos hoje à tarde e noite. Quantos estão dispostos a experimentar um relacionamento aberto com Deus, a ponto de sentir prazer na sua presença? Ter o seu coração quebrantado, seus olhos molhados. Ter o convencimento que vem de Deus pela sua presença, que faz com que você lá nos lugares mais escuros do seu coração, decida fazer uma limpeza, abandonar os seus pecados. Adorar a Deus no meio do nada, sem a indução de ninguém. Que bom é tua vida em minha vida, cantava Asaf. Vimos aqui para buscar a verdade, vimos aqui para fazer a vontade de Deus, vimos aqui para rever irmãos e irmãs, é verdade, mas acima de tudo, vimos aqui para estar na presença de Deus. E por que é tão importante estar na presença de Deus? Jesus priorizou isso. Ele foi o maior exemplo
Em João capítulo 17, nos primeiros versículos, ele fala da sua intimidade com o Pai. Depois ele fala dos versículos 6 a 19, no relacionamento com o povo de Deus. E depois, dos versículos 20 a 26, no relacionamento com o mundo sem Deus. Mas abram lá em João 17. Olha lá. Olha a agenda de Jesus. Ele, que era o próprio Deus que se fez homem. Agora, pausa de novo, amados. Por que que Jesus é o nosso grande exemplo em tudo? Porque ele se despiu da sua glória, ele deixou a sua glória, e ele desceu na terra. Quando ele desce, encarna e se faz gente como a gente, ele se torna ser humano, tal qual você, tal qual cada um de nós. E Jesus só fez os milagres que fez, Jesus só andou sobre as águas, Jesus só curou os enfermos, porque ele foi absolutamente dependente do Espírito Santo de Deus, que veio sobre ele de uma forma clara, vista e visível, na oportunidade do batismo. Jesus não precisava se converter, não. Mas aconteceu visivelmente, naquele momento em que ele inicia o seu ministério público, os homens deveriam saber que ele agora ia andar na dependência do Espírito. Quer saber mais? Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, sabe por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então ele foi totalmente submisso. O que eu quero dizer para vocês é que o modelo de Jesus é o modelo ideal. E quando você olhar para Jesus, não pense que ele estava na glória, que ele era o Todo-Poderoso, que ele estava agora onisciente, onipresente, onipotente, porque não. Ele se fez carne, se fez gente como a gente, se limitou a assumir a forma humana, para mostrar para mim e para você que é possível viver na dependência de Deus, realizar os milagres de Deus, viver na alegria que Deus dá, ter a consolação que Deus tem, suportar as aflições que nós temos que suportar nesse mundo, porque Ele deu o exemplo de dependência, de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Olha João 17, os primeiros versículos aí, só o exemplo, depois você volta lá e veja. Tendo falado Jesus estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Gente, o verso 3, presta atenção aí, irmãos amados em Cristo Jesus. O verso 3 define o que é vida eterna. Minhas netinhas ficam perguntando sobre o céu, se vai ter rua de ouro, depois que a Bisa partiu, né? Onde é que ela está? Na nuvem, fora da nuvem, dentro da nuvem. Domingo até eu viajei na maionese aqui, falei que a vovó estava assistindo, não esse culto, né? Palmira não está assistindo esse culto. Ela está na presença de Jesus. Não estamos aqui cultuando Jesus? Pronto, ela está lá cultuando Jesus. Mas as netas ficam perguntando, ela subiu na nuvem, ela foi lá, e a rua de ouro, onde é que é? Que lugar que ela mora agora? Qual é o endereço? Dá para mandar um e-mail para ela? Então, às vezes a gente quer definir vida eterna, quer saber onde é, como é. E Deus está definindo aqui, do ponto de vista pleno, em que você pode usufruir agora algo que o mundo não tem, não entende, não sabe o que é, jamais poderá experimentar, se não se render aos pés de Jesus. Jesus disse aqui no verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. O verbo grego conhecer é derivado de um verbo hebraico, iadá, que significa ter intimidade. O termo é tão forte que é usado para relação íntima, sexual, entre um homem e uma mulher, a coisa mais sublime que pode existir entre dois seres humanos, é a intimidade, que feita dentro da lei divina e do casamento, gera vida. Iadá, verbo
hebraico que significa conhecer com intimidade. Por isso em Mateus 1:25, a palavra de Deus diz que José não conheceu Maria. Ou seja, José não conheceu Maria, não é que ele não conhecia Maria, ele sabia quem era, já era noivo dela. É que ele não teve intimidade com Maria, não teve intimidade sexual, no sentido mais claro da palavra, até que ela deu à luz ao filho Jesus, que foi concebido enquanto ela era virgem. Mas José depois teve relação com ela, ela teve outros filhos, está lá em Marcos capítulo 6, está lá em toda a Bíblia, não são primos, são filhos, irmãos de Jesus. E ao nascer, Jesus ali já rompeu qualquer possibilidade de contínua virgindade de Maria. Isso aqui é um parêntese, um adendo, mas quero dizer que a palavra conhecer, intimidade, a palavra intimidade tem essa ideia de conhecimento profundo, íntimo. Jesus disse, vida eterna é isso, é conhecer Deus e conhecer o Filho de Deus, é ter intimidade com Deus e ter intimidade com o Filho de Deus. Isto é vida eterna. A prioridade número 1 para todos nós é o bom relacionamento com Deus. Jesus experimentava essa presença do Pai todo o tempo. Em João 14:10 ele diz, eu no Pai e o Pai em mim, por isso nós falamos as mesmas palavras. Em João 14:11 ele diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim, por isso nós realizamos as mesmas obras. Para aí, irmãos, gravem isso. Jesus está dizendo, eu estou no Pai, como o Pai está em mim. Nós somos tão íntimos que nós não só falamos a mesma língua, não só proferimos as mesmas palavras, mas nós executamos as mesmas obras. Como é que você, meu irmão, minha irmã, crente em Cristo Jesus, pode ser um modelo de Cristo, um exemplo de Cristo, a não ser que você tenha intimidade com Ele, para que você diga o que Ele diria, faça o que Ele faria. Está entendendo? Isso é ser discípulo de Jesus. Nós cantamos aqui agora há pouco, Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim. E Paulo diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Entende? Por que nós erramos tanto? Por que nós reagimos errado? Por que nós somos tão viciados em tantas coisas? Por que nós nos relacionamos de forma errada? Por que somos duros em perdoar? Por que nós mentimos? Por que nós sonegamos o amor? Por que nós não nos relacionamos? Por quê? Porque não temos intimidade com o Senhor Jesus Cristo para podermos dizer o que Ele diria e para podermos fazer o que Ele faria. Isso é prática, irmãos. Isso é a essência do que é ser igreja. Se você está chegando aqui na IBC agora, se você é novo convertido, meu irmão, isso aqui é a essência do que é ser discípulo de Jesus. É praticar a presença dEle, é praticar andar na presença dEle, conhecê-lo, ter intimidade com Ele. É mais do que fazer coisas aqui na IBC. Toda vez que nós nos empreendemos em ministérios, em eventos, em isso, e os acampamentos, e vamos fazendo, nós começamos a virar uma espécie de Marta, que está aqui no texto de João 12, e deixamos de ser a Maria submissa, que pausa e para dizer, a coisa mais importante é ficar na presença de Deus. Eu entrei hoje aqui na propriedade, quando eu fui entrando, eu vi umas cadeirinhas ali e algumas mulheres orando. Eu não sei nem o que é isso aí, como é que aconteceu isso. Mas quer melhor coisa? Quer melhor porção? Ah, mas eu também estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo... Para de fazer, se você não está sendo íntimo do Senhor, para, porque o seu fazer vira lixo diante de Deus. Ele não vai aceitar nem seus cânticos, nem o seu ministério, nem o seu trabalho. Ele não vai aceitar nada de você, tampouco a sua oferta, se lá dentro do seu coração você não estiver íntimo com Ele, ou sendo íntimo dEle. Lá em Isaías capítulo 1 ele diz, eu estou cansado, não quero ouvir. Quem foi que te chamou aqui? Quem foi que fez
com que você entrasse aqui no meu templo, nos meus átrios. Tem coisa errada, porque você está trazendo aqui para dentro uma vida misturada com iniquidade. Você não está se limpando, porque eu não estou entrando na tua vida, eu não estou tendo vez na tua agenda. Por isso você continua com pensamento sujo. A net ganhou, a TV ganhou, o esporte ganhou. Seu trabalho ganhou, seu estudo ganhou, seu namoro ganhou. Tem um bocado de coisa que estão ganhando a agenda da intimidade na sua vida. Então você vai falar como a TV fala, você vai falar como a internet fala, você vai falar como o Twitter fala, você vai falar como o Facebook fala, você vai falar como o seu trabalho fala, você vai falar como o seu clube fala, você vai falar como o seu time fala, mas você não vai falar como o Senhor fala. Porque o que está ocupando mais o seu tempo, o seu pensamento, a sua cabeça? Olha a tua agenda hoje. Olha como você levantou. Bom, vamos ao texto. João capítulo 12. No contexto literário, João 13 introduz as suas últimas palavras no cenáculo. Mas antes, João introduz 3 incidentes que marcaram os últimos momentos do Senhor na terra: a unção, a entrada triunfal e a visita dos gregos. No contexto histórico, os 4 evangélicos narram os episódios similares. E João 10 provavelmente relata o mesmo evento registrado em Marcos, mas aqui nós temos o contexto imediato. O tempo, 6 dias antes da Páscoa. O local, casa de Lázaro. Ou de Simão, talvez o pai de Lázaro em Betânia, quem sabe. E aí nós temos presentes Lázaro, Marta, Maria, os discípulos, Judas e Jesus. João capítulo 12. O contexto: tudo teria transcorrido normalmente se naquela ceia não estivesse o próprio Verbo que se fez carne, Deus que se fez homem, cuja presença deveria ser apreciada, usufruída por todos daquele lugar. Porém, essa ocasião de uma simples ceia numa casa, revela como estava o coração de cada um, e que tipo de relacionamento eles tinham com Jesus. Este é o quadro da nossa história. Uma ceia que revela a postura dos seus participantes, principalmente o grau de intimidade que eles tinham com Deus, como num culto ou numa reunião de grupo pequeno. Todos estão lá, todos falam em nome de Jesus, mas nem todos estão com o coração sintonizados no Senhor da glória. Todos estavam na presença de Jesus, inclusive Judas, mas só uma usufruía da plena comunhão com ele. Lázaro, amado, ressurreto, beneficiário do poder de Deus, versículos 1 e 2. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, e onde estava Lázaro, aquele que falecera, e ele estava agora vivo. Imagine, que privilégio. Também nós temos no verso 2, Marta. Quem é Marta? Amada, mas serviçal, ocupada, sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo. E aqui não é nenhuma condenação à mulher Marta, porque eu também tenho a tendência a ser Marta, no sentido de me ocupar com coisas que me desviam daquilo que é a essência. Eu estou preocupado com tantas coisas na minha vida, que inclusive são coisas ministeriais, coisas legítimas, coisas que são feitas em nome de Jesus, mas que me tiram da preciosa intimidade com Jesus. E eu tenho que dizer não, eu tenho que dizer para, eu tenho que me exercitar para eu não cair nessa loucura de fazer coisas em nome de Jesus, em detrimento da minha intimidade com o Senhor dos Senhores, o meu Deus capaz de me dar a vida, a seiva que eu preciso para continuar sendo o que sou em Cristo Jesus. Pense nisso, meu irmão. Marta, amada, serviçal, ocupada, conhecida em Lucas 10, 41. Quando Jesus diz: Marta, Marta, anda inquietas e te preocupas com muitas coisas.
Jesus pode estar dizendo para você agora, Marta, Joana, Maria, Marieta, bota o nome que você quiser aí, o seu nome. Jesus está dizendo, olha, você está ocupada demais com outras coisas. Rapaz, você aí, não é Marta, mas você é Pedro, você é João, você é Antônio, você é Raimundo, você é José, você é Francisco. Põe o seu nome aí. E Jesus está dizendo, você anda ocupado demais com outras coisas. Você está me esquecendo. Eu estou fora da tua agenda. Seus antecedentes agora tem... Aliás, tem outro aqui, Judas. Pense num discípulo. Ele está lá. Ele é apóstolo, aliás. Ele é apóstolo, olha o nome dele. Ele é encarregado do caixa. Ai, ai, ai. Verso 6. Outra, ele é interesseiro. Ele é um encarregado do caixa, uma espécie do financeiro. No versículo 5 e 6, ele é Iscariotes, interesseiro, traidor, discípulo, ladrão, ao fazer-se pobre, pleiteou uma causa justa por um motivo impuro. Aliás, ao fazer-se aliado à causa do pobre. Sem visão do reino, sua amizade com Jesus era interesseira, pois quando se viu ameaçado pela perspectiva do prejuízo, negociou a amizade por 30 moedas. Iscariotes é daquele tipo que frequenta a igreja evangélica para ficar rico, ou para sair do sufoco financeiro. E aí ele vai numa igreja, aqui não tem isso, mas ele vai numa igreja e vai encontrar um camarada que diz, rapaz, aí sim, viu, os caça-fantasmas de dízimo, certo? Os caça-fantasma do dízimo. Aí o camarada desse aí, que vai chegar a Jesus para resolver o problema financeiro, aqui e agora, ele vai num lugar onde ele vai encontrar esse tipo de coisa. Como eu vi outro dia aí na internet, tem um apóstolo, o super apóstolo, que ele já deve ter virado querubim, está virando querubim. Ele diz, professor, você é um apóstolo, um dos apóstolos, então você traga aqui agora 100 mil reais. E o outro apóstolo vai trazer 100 mil. Depois, se você pertence a uma outra escala, pode trazer só 50 mil. Ele diz o que é que você tem que trazer aqui. Traga! Agora! E o Senhor vai multiplicar. E pronto. O cara que está falido, interessado só nisso, ele dá o que tem. Para ele sair do sufoco e aí dá, depois tem a bênção para contar e tal, e etc. Judas era assim. No momento em que a perspectiva de Jesus não era financeira, nem política, nem econômica, aí Judas disse, rapaz, não dá para seguir esse cara não. Pense no sufoco. Ele vai querer que a gente sofra como ele sofreu? Eu não. Ele vai querer que a gente ame como ele amou e deu nisso? Não. Então Judas era interesseiro, estava lá do lado. Na mesma sala, sem visão do reino, sua amizade com Jesus era interesseira. E aí nós temos Maria. Seus antecedentes, ela esteve aos pés para ouvir, escolheu a boa parte, em Lucas 10, 39. Ela estava aos pés de Jesus para dar a si mesma ou de si mesma e aquilo que ela tinha. Suas credenciais, quem ela é, ficou claro pelo que ela fez. Ela simplesmente pausou na presença de Jesus e derramou ali o que ela tinha de mais precioso. Suas posses, ela tinha um vaso com um conteúdo que era a economia de anos, um vaso de alabastro contendo nardo puro, 1 libra de nardo, 327 gramas de nardo, 300 denários, é o salário de 1 ano de trabalho. Se fosse salário mínimo, seria um conteúdo, um perfume que valeria mais de 6 mil reais. Ela guardou aquilo por anos, talvez. Estava lá aquele conteúdo precioso. Qual foi a sua atitude na presença de Deus? Diz o texto que Maria
tomou um arratel, um vaso de unguento de nardo puro de muito preço. O texto de Marcos diz que ela quebra o frasco, ela quebra o exterior para que o interior flua, e ela derrama aquilo sobre os pés do Senhor Jesus. Ela tomou o vaso. Interessante, a palavra vaso nas Escrituras é muito usado para corpo. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:7, temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, porém não vem de nós, mas de Deus. Temos esse tesouro interior em vasos de barro. Essa mulher pegou o vaso e quebrou o vaso, para que a essência saísse. Quebrou o vaso. Eu gostaria de aplicar essa palavra para um quebrantamento que é necessário para cada um de nós. A mulher não dilacerou o seu corpo, mas eu quero sugerir que a quebra daquele vaso representa a quebra do seu próprio corpo, a quebra da sua agenda, a quebra das suas prioridades, a quebra daquilo que lhe é mais precioso, para que você deixe o Espírito de Deus fluir de dentro para fora. É a palavra bíblica para quebrantamento. Enquanto eu não quebro o meu orgulho, enquanto eu não quebro essa casca que me envolve, que me faz apenas tocar nas pessoas como castanhas num vidro, enquanto eu não me abro para Deus e para as pessoas, não vai fluir nada de dentro. O Espírito de Deus não vai sair, não vai permear a casa, não vai, num certo sentido, influenciar as pessoas ao meu redor. Olha o verso 18 do capítulo 34 dos Salmos. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Capítulo 51 dos Salmos, versos 16 e 17. Sacrifícios agradáveis são o espírito quebrantado, o oposto do coração endurecido, petrificado, endurecido pelos traumas, endurecido pelas relações erradas do passado, endurecidos pela forma que seus pais lhe trataram, que os seus amigos lhe trataram, pela forma com que o seu marido lhe tratou, sua esposa lhe tratou. Desta forma você foi endurecendo o seu coração. Você está tão preso que mesmo crente em Cristo Jesus não consegue fazer com que flua do seu interior a essência de Deus, o falar de Deus, o fazer de Deus, que foi colocado aí dentro, porque o vaso ainda está intacto, e ele tem uma crosta muito dura, muito espessa, é um vaso denso, e você precisa, em nome de Jesus, quebrar, para deixar o Senhor fluir através de você, o seu Espírito fluir através de você, senão não experimenta intimidade. Tem que quebrar. Isaías 57:15 diz que Deus habita nos céus e no espírito quebrantado. Ela derramou o conteúdo aos pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, não teve medo da censura. Amados, estar próximo nem sempre é estar ou ser íntimo. O valor do vaso está no seu conteúdo, não no exterior. Quebrantamento é abertura para ter intimidade com Jesus. Temos que pagar um preço para usufruir dessa presença com a disciplina corajosa e capaz de interromper a nossa agenda. Em nome de Jesus, façamos isso, para que a gente não descambe para um cristianismo superficial. Os desafios vão ser enormes. Os principados e potestades estão aí para engolir e tragar a igreja, para brecar a sua vida, para jogar em cima de você tristeza, na sua descendência também. Por isso nós precisamos de quebrantamento, intimidade com Jesus, para sermos fortes como Ele é forte, para falarmos a verdade como Ele é a verdade, para termos a unção como Ele tem a unção, para romper as cadeias do pecado na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas precisamos buscar intimidade. Não é movimento, não é programação, não é evento social,
não é me juntar para brincar, para passear. Isso pode ser feito como um adendo, como uma sobra, mas a essência da tua vida com os irmãos, consigo mesmo, com a sua família, tem que ser uma vida de contrição, uma vida de busca da intimidade de Jesus. Eu não abro mão disso para não me tornar um superficial, para não sucumbir diante das acusações do diabo e dos tropeços que ele quer colocar na minha vida todo o tempo. É disciplina, amados. Vamos lidar com os nossos problemas. E talvez o desafio aqui é qual a espessura do teu vaso. Qual a espessura dessa carcaça? O que Deus tem que fazer para que você se derrame na presença dEle e coloque para fora o conteúdo do Espírito? Será que Ele precisa usar ainda mais a dor, a doença, a perda, o mal? Não sejamos discípulos teimosos a ponto de esperarmos de Deus que a sua mão venha para quebrar, para trazer sofrimento, para que a gente se quebrante, para que saia lágrimas dos olhos. Eu não preciso perder nada. Aliás, eu não quero perder, Senhor. Eu só quero ganhar a tua presença e o prazer de estar contigo a cada instante, a cada momento. Não vamos usar, eu vou usar uma palavra aqui, não sejamos discípulos burrinhos. É bobeira, é bobagem. Ou amados, ou nós vamos ter que fazer outra coisa, fundar um clube e sairmos por aí fazendo qualquer outra coisa para nos divertir, ou a gente vai entrar para valer e seriamente numa caminhada de intimidade com Jesus. Para onde eu irei, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde eu irei, Senhor? Só o Senhor tem padrão de vida para a família, para o casal, para o filho, para o pai, para o patrão, para o empregado, pelo ser jovem, ou para o ser jovem, para o ser adolescente, para o ser idoso, para o ser adulto, enfim. Só o Senhor tem o padrão que representa a vida, porque o resto veio para matar, roubar e destruir, e é o que estão fazendo com a sociedade aí fora. Mas só nos sustentaremos nos valores do reino de Deus se tivermos intimidade com o Senhor do reino, Jesus, dia a dia. Vamos praticar isso essa semana, irmãos. Acorde de joelhos, ore diante de Deus, você sozinho, está com vergonha do mundo, entra no banheiro, vai lá. Não és capaz de fazer como um muçulmano que faz no meio da rua, se ajoelha e adora. Então, faça no secreto, o Senhor vai lhe ver, não tem problema, mas faça com quebrantamento e peça a Deus: Senhor, quero ser íntimo de Ti, quero Te conhecer cada vez mais, quero genuinamente Te conhecer a ponto de dizer o que o Senhor diria, fazer o que o Senhor faria. Quero chamar o grupo aqui à frente, vamos entoar esse cântico maravilhoso. Dizer o que Deus diz e fazer o que Deus faz é fruto de uma intimidade, de um caminhar na sua presença, assim como Jesus. Isto não acontece sem quebrantamento, abertura de coração, deixar vazar os sentimentos, pensamentos e emoções para que caiam aos seus pés e sejam filtrados pelas suas palavras. A casca da insegurança, do medo e das decepções precisa ser quebrada. Foi assim com Jó, com Moisés, com Elias, com Paulo, com Abraão, com Jacó e com Maria, que se deixaram ver por dentro e viram Jesus de perto. O medo das pessoas pode, ou aliás, o medo de pessoas não podem lhe impedir de usufruir da presença de Deus. O vaso precisa ser quebrado para que o conteúdo saia e o amor de Deus flua através de você. Peça ao Senhor isso. Quero Te buscar, Senhor, de todo o coração. Quero Te conhecer cada dia mais. Quero priorizar estar na Tua presença. Te notar e Te contemplar todo o tempo. Mais do que o fazer, eu quero, sendo Seu filho, estar na Tua presença,
Todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Faz isso, Senhor. Que os teus filhos, compreendendo a tua palavra, tenham uma atitude de quebrantamento, como teve Maria, a ponto de derrubar, quebrar aquilo que de mais precioso tinha, para derramar a essência daquilo que estava no interior. Pai, são agendas, são computadores, são trabalhos, são entretenimentos, são hobbies, são tantas coisas na agenda, Senhor. Age, Pai, age com poder. E antes que haja quebrantamento mais duro, mais sofrido, que haja obediência e disciplina e submissão e busca voluntária da tua presença, por amor, só por amor, porque é a essência da vida, andar com Deus, andar com Deus, andar com Jesus. Quero aproveitar ainda, se tem alguém aqui nesse auditório, ou na internet, ou lá na tendinha, que talvez gostaria de hoje à noite percebendo que a vida que tem levado tem uma agenda tão distante da pessoa de Jesus, mas que gostaria de hoje à noite dizer: Jesus, eu me rendo, eu me entrego ao Senhor Jesus, Senhor dos senhores, Salvador, para que meus pecados, minha vida errada, minhas prioridades confusas sejam perdoadas pelo Senhor Jesus, pela morte na cruz do Calvário em meu lugar. Porque hoje à noite eu quero me derramar aqui na tua presença, diante desse público todo, ou lá no escondido da minha casa, se eu estou na internet, lá na sala, no quarto, onde eu estiver. Hoje, Senhor, converte corações que queiram andar hoje na presença do Senhor, que queiram entregar suas vidas a Jesus, andar com Ele, depender dEle, conhecê-lo. Tem alguém aqui nesse auditório hoje à noite? Se tem alguém aberto e publicamente, levanta a sua mão, diga: chegou minha hora, minha vez, quero entregar minha vida a Jesus hoje. Amém. Amém, 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 amém. Abracem essas pessoas, orem com elas aí no lugar, celebrem a manifestação da glória de Deus nesse lugar. Mais alguém? Lá na tendinha, aqui mesmo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estou te vendo lá. Amém, amém, amém. Mais alguém? Mais alguém? Hoje à noite dizendo: eu quero Jesus. Quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Querido, nós vamos cantar. Esse cântico será a nossa oração hoje à noite. Amém? Vamos ficar de pé. Não mexam nas cadeiras ainda, porque nós vamos orar a Deus através desse cântico. Quando terminar o cântico, vocês podem se movimentar. É hora de orar ao Senhor diante de principados e potestades e dizer: é isso que eu quero, andar com Deus, priorizar a minha intimidade com o Senhor hoje, amanhã e depois, nesta semana e nos dias vindouros, através da oração, da leitura e da busca de Deus na palavra. Uma boa semana na paz do Senhor, na presença de Jesus. Pratiquem isso, vençam as barreiras, derrotem o inimigo, e nós vamos ter uma semana de vitória na presença do Senhor. Amém? Deus os abençoe.